Innovación, tecnología para aumentar la eficiencia en la gestión hospitalaria, gestionando la capacidad y la demanda hospitalaria con el uso de inteligencia artificial para aumentar la eficiencia del sistema, que estará a cargo de Claudia La Selva, directora de operaciones y de enfermería del Hospital Israelita Albert Einstein, Brasil. Adelante, por favor, y los aplausos merecidos. Buenas tardes. Nós vamos chegar na inteligência artificial, né, no fluxo do paciente, mas, acima de tudo, eu quero mostrar para vocês como nós chegamos até aí. Tá? Durante 11 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nós estamos trabalhando de maneira contínua com melhoria de processos para que nós consigamos reduzir os desperdícios que a gente tem, otimizando o atendimento ao paciente, de maneira a reduzir o tempo médio de permanência dos pacientes, eliminando apenas desperdícios. Tá? Conseguem me entender bem? Sim? Porque o que mais nós desperdiçamos nos hospitais hoje é tempo. Desperdiçamos tempo por processos mal desenhados, por redundâncias desnecessárias, por falta de adesão aos protocolos, por diversos fatores. Então, ao longo de 11 anos, trabalhamos num programa chamado Fluxo do Paciente, que eu vou mostrar para vocês, que reduziu o tempo médio de permanência dos pacientes em mais de 20% e aumentou em mais de 50% o giro de leitos. Hoje nós temos um giro de camas, né, em torno de 10 no nosso hospital. Então, por cada leito que nós temos, passam 10 pacientes ao longo de um mês, né, que é um número extraordinário, né, para um hospital de alta complexidade. Tem o passador? Aqui, né? Funciona? Eu vou passar. É melhor. Não? Tá bem. Então eu peço. Tá bem. Então, em virtude deste cenário, né, de baixa eficiência dos hospitais, né, o maior desafio que nós temos hoje nos hospitais é reduzir custos, eliminando desperdícios, né, e melhorar a qualidade. Vocês vão ver, à medida que nós melhoramos o fluxo do paciente, nós melhoramos a qualidade e a segurança do paciente. Né? E com isso conseguimos ampliar acesso, dar acesso a um maior número de pacientes. Pode passar? E trabalhar com o fluxo implica em melhorar a experiência do paciente em todas as suas dimensões. Né? Melhoro qualidade, melhoro segurança, melhoro desfechos clínicos, reduzo custos e melhoro a satisfação também dos pacientes. Pode passar? O nosso grande desafio hoje nos hospitais, né, é entender que qualidade e sustentabilidade não competem. Né? É só por meio da qualidade que nós vamos atingir a sustentabilidade do sistema. E essa equação é muito dada por eficiência. E hoje, nas instituições, quem mais é responsável por alavancar a eficiência são as equipes assistenciais. No nosso hospital, no Einstein,
A equipe de enfermagem é responsável pelo programa do fluxo do paciente. As enfermeiras alavancam todo o processo de otimização, de giro de leitos, de redução de desperdícios. Pode passar? E para nós, eficiência é tão importante que é um dos nossos pilares estratégicos. Tem diversos outros, né? Ser uma organização de alta confiabilidade, a medicina baseada em valor, o nosso plano diretor, mas eficiência é um dos principais pilares e ela é permeada pelo processo de digitalização. Então, a inovação tecnológica, a digitalização, para nós é um meio, né? Não é uma finalidade. Então, ao longo do tempo, a gente foi introduzindo a digitalização à medida que os nossos processos foram se tornando mais sólidos, né? Então, a digitalização veio agregar na eficiência. Pode passar? E o que é o fluxo do paciente, né? Então, falei para vocês que a gente tem esse programa há 11 anos. Então, nós usamos muito esta definição do IHI, que a gestão do fluxo do paciente é uma forma de melhorar o serviço de saúde para fazer uma resposta adequada, para que tenhamos uma resposta adequada à questão da gestão da demanda versus a nossa capacidade de leitos, de atendimento. Com isso, se nós adaptarmos adequadamente a relação entre a capacidade e a demanda, a gente consegue que o paciente receba o cuidado certo, no momento certo, pelos profissionais corretos, durante a maior parte do tempo. Pode passar? A gente sabe que hoje são diversos problemas que impactam o fluxo do paciente nas instituições, né? Desde o processo da admissão, quando a gente não tem uma visibilidade adequada dos leitos, quando nós não temos uma entrada rápida do paciente na instituição, problemas e falhas nos processos assistenciais, como erros, eventos adversos, quedas, lesões por pressão, diversos eventos, como infecção, que levam ao aumento do tempo de permanência. E práticas não padronizadas para alta hospitalar, né? A gente sabe que hoje, muitas vezes, o paciente, a gente só começa a preparar a alta do paciente quando ele está clinicamente apto para sair, o que é um erro, né? Desde o primeiro dia da internação, a gente tem que começar a identificar barreiras, necessidades de continuidade e já preparar esse paciente para a alta, né? Pode passar? Então, trabalhar com fluxo faz com que você tenha múltiplos ganhos. E não fazê-lo gera perda de produtividade, piora nos indicadores financeiros, piora na satisfação e retenção dos profissionais, perda de qualidade, uso ruim de recursos, atrasos, cancelamentos de cirurgias, né? Aumento do tempo de permanência, aumento de erros. Então, trabalhar com o fluxo permite que você evite esperas na sua unidade de emergência. Se você não tem esperas na emergência e o paciente é atendido mais prontamente, você diminui a chance de ter um evento adverso, né? Quantas vezes hospitais cancelam cirurgia por falta de vagas, né? Isso é uma situação inimaginável.
Para vocês terem uma ideia, no nosso serviço hoje, nós trabalhamos diariamente com uma taxa de ocupação em torno de 92%. Eu amanheço com o hospital a quase 100% de ocupação, com 130 cirurgias agendadas. E eu não cancelo nenhuma cirurgia. Eu elaborei uma unidade de pré-internação, que tem 13 leitos, aonde eu rodo quase 90% do meu mapa cirúrgico. Então, o paciente vai para essa unidade, é preparado, vai para o centro cirúrgico, opera, e durante o processo de recuperação eu tenho as altas, e aí eu vou ter um leito liberado para esse paciente, e ele é alocado na especialidade, né? Que isso também é um aspecto muito importante. Então, é preciso revisar processos, pensar criticamente sobre o fluxo do paciente na instituição. Pode passar o próximo? Pode passar? Por que isso é tão importante? Essa é uma publicação do Advisory Board que mostra que, à medida que você reduz o tempo de permanência dos pacientes, você gera leitos virtuais, né? Então, você gera um espaço que você acaba gerando leitos virtuais. Então, para um hospital de 300 leitos, que tem uma média de 5,2 dias de permanência, com 85% de taxa de ocupação, se você reduzir em um dia o tempo médio de permanência dos pacientes, na média, você ganha 49 leitos. Então, é como se você tivesse 49 leitos a mais no seu sistema diariamente, sem ter que sequer construir um novo leito. A construção de um leito hospitalar, valores de literatura, em média de $250 mil a $1,5 milhão de dólares. Depende da característica, da complexidade do hospital, daquilo que você tem que construir para dar suporte para este leito, centro cirúrgico, mais emergência, mais exames diagnósticos e assim por diante. E a manutenção deste leito te custa anualmente 40% do valor investido na construção. Então, o leito hospitalar é um ativo muito caro e precisa ser usado adequadamente. Pode passar? Então, é essa a ideia. Reduzir o tempo médio de permanência, eliminando desperdícios para aumentar a sua capacidade virtual. Pode passar? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente fez isso, implementou este programa ao longo dos anos? O primeiro ponto é romper silos, barreiras, né? As instituições hospitalares funcionam de maneira muito fragmentada, né? O hospital devia ser uma estrutura interdependente, interconectada, mas é muito fragmentada. A UTI só olha para dentro de si, o centro cirúrgico, a emergência, mas essas unidades precisam trabalhar de uma maneira a entender que o paciente, ela precisa perceber a necessidade do paciente que está em todos os pontos da organização. Porque à medida que a clínica médica cirúrgica é mais ágil, ela acelera a admissão do doente do centro cirúrgico, acelera a admissão do doente do pronto-socorro. Então, o hospital tem que funcionar de uma maneira muito conectada. Pode passar? E tudo isso é feito baseado em dados, em estatísticas, teoria das filas. Então, hoje,
nós trabalhamos nesse programa com mais de 140 indicadores, né, que precisam ser acurados, e esses indicadores sofrem melhorias de maneira continuada. Então, nós estamos revisitando todos os meses os resultados, colocando metas mais desafiadoras para que a gente tenha melhoria contínua dos processos. Pode passar. E o terceiro ponto é focar na estrutura sistêmica antes de focar em microprocessos. Então, no início, como nós fizemos? Nós mapeamos o fluxo do paciente em todas as portas de entrada. Então, qual era o caminho do doente desde o agendamento cirúrgico até passar pelo check-in, depois no centro cirúrgico, na unidade de internação, depois até o processo de alta e até o leito estar pronto para o próximo paciente. Então, fizemos isso com o doente clínico, o doente cirúrgico, eletivo, fizemos isso com o doente da emergência, mapeamos, transformamos em fluxogramas, entrevistamos todos os stakeholders, os médicos, os enfermeiros, os pacientes, os acompanhantes e familiares, e entendemos na percepção de cada um deles aonde estavam os gargalos, os problemas, as dificuldades. Pode passar? Outro ponto que é muito importante no fluxo é reduzir a variabilidade na ocupação. A gente tem muitos picos e vales. Então, tem momentos de altíssima ocupação e momentos em que você está ocioso. Na altíssima ocupação, você tem erros, você tem aumento de custo, e na baixa ocupação, você tem uma ociosidade. Então, isto é gerado por demandas diferentes, né? Então, tem uma variabilidade que a gente fala que é natural, que é aquela que acontece pela sazonalidade das doenças. Por exemplo, no outono, no inverno, nós temos mais doenças respiratórias nas crianças. Então, aumenta a ocupação da pediatria, da UTI pediátrica, da emergência pediátrica. Então, a gente pode dizer que eu não consigo mudar isso, mas eu não posso dizer que eu não sei como vai ser a ocupação da pediatria nesse período. Eu não posso ficar surpresa com o aumento das passagens na emergência, porque é isso que hoje a gente faz. A gente olha a nossa série histórica e já sabe o que vai acontecer nos próximos dias, porque é sazonal, né? Então, eu não influencio, mas eu conheço. Já a variabilidade artificial é aquela que é dada pela demanda cirúrgica, principalmente. Tá? Não sei como é aqui, mas no Brasil, os pacientes preferem operar às quintas e sextas-feiras. Como traduz quinta e sexta? É jueves e viernes, né? Sim. Porque está mais próximo do final de semana. Então, a gente vê uma ocupação muito aumentada nesses dias. Isso é muito deletério. A gente tem um aumento da ocupação do centro cirúrgico, do hospital. Então, a gente precisa conseguir suavizar essa demanda, distribuir a ocupação de maneira que facilite o atendimento para os médicos, para as equipes assistenciais e assim por diante. Pode passar? Então, como é que nós fizemos, né? Então, eu falei para vocês, a gente começou mapeando os processos, entrevistando as pessoas, identificamos na segunda fase quais eram os problemas. Esses problemas se transformaram em
processos a serem revisados. Na sequência, estabelecemos equipes para atuar com esses processos e depois indicadores e metas. Pode passar o próximo? Então, aqui é um exemplo do fluxo do paciente da emergência. Então, todas as fases do atendimento e onde foi identificado um gap, isto foi transformado em revisão de processo. Pode passar o próximo, que foi conduzido por uma equipe. E aí, cada um desses processos, um indicador com meta de melhoria relacionada. E assim foi feito em todas aquelas áreas que vocês viram. Pode passar o próximo. E é importante atuar não apenas nas áreas assistenciais, mas todas as áreas de apoio têm um impacto enorme no fluxo do paciente, né? Então, aqui para vocês verem no nosso histórico, esse é o tempo médio para início da higiene de um quarto. Então, antes de 2010, os meus leitos, antes de começar a trabalhar com fluxo, eles ficavam quase 2 horas aguardando a higiene entrar, porque tinha uma série de problemas de processo. Hoje, isso é em torno de 30 minutos. Antes, uma equipe de higiene fazia a higiene num leito, 2 pessoas, 1 hora e 10 minutos. Hoje, uma pessoa faz em 1 hora. Revendo o processo, reduzindo produtos e assim por diante. Então, o mesmo que a gente faz na higiene, tem que fazer na área de transporte de pacientes, na área da copa, todas as áreas precisam ser revisitadas. Pode passar? Esse é um case muito simples que fez com que a gente ganhasse, em média, 40 minutos por leito que teve alta por dia. Depois que o paciente tem alta, habitualmente quem é responsável por lançar no sistema a informação que o paciente saiu do quarto, né, para que a informação chegue à higiene, para que a camareira entre no quarto para limpar, quem é? É a equipe de enfermagem. Só que a enfermeira, ela está sempre ocupada com a assistência. Então, ela demorava, em média, quase 1 hora para fazer esse lançamento. A gente colocou uma tecla no telefone e quando o mensageiro ou o rapaz do transporte busca o doente, ele já aciona essa tecla. Eu ganhei 40 minutos por leito por dia, tirando uma atividade da enfermagem que não agregava valor e que podia ser feito por outro profissional. Então, este é um outro aspecto importante. Pode passar? E todas essas informações hoje são gerenciadas por uma central de comando operacional, aos moldes do Johns Hopkins, de tudo que vocês já viram. Então, nesta central, por meio de uma série de painéis, eu tenho profissionais que fazem todo o controle das camas do nosso hospital, o controle do setor de higiene, de transporte, mensageiro, manutenção, entreposto, que faz o controle das remoções das ambulâncias e toda a gestão dos recursos assistenciais também. Então, não é mais cada chefe de departamento de enfermeira que cuida dos recursos. Eu tenho uma gestão centralizada. Tudo nesta central, onde por meio de dashboards, de BIs, em tempo real, eu faço a gestão de tudo isso para o nosso hospital e para hospitais da nossa rede que estão fora também da unidade Morumbi. Pode passar? Então, nesta central, eu trabalho com previsibilidade da demanda.
Então, por meio de inteligência analítica, eu consigo entender as minhas previsões de chegada dos próximos dias e identificar até por hora, por dia da semana, o que eu devo ter de entradas na minha instituição, pelo pronto atendimento, pela emergência, pelo centro cirúrgico. Pode passar? E tudo isso é acompanhado por uma gestão diária por unidade de trabalho de capacidade e demanda. Então, eu acompanho em tempo real qual é, nas próximas horas, a minha perspectiva de leito, sabendo entradas cirúrgicas, altas médicas, entradas na emergência, uso de leito extra. Então, faço esta capacidade por meio de inteligência analítica em tempo real. Pode passar. Faço o monitoramento também em tempo real, como eu disse para vocês, nesta central de todo o serviço de higiene. Acompanho em tempo real os indicadores, né? Porque todos os profissionais eles andam com um bip, eu sei a localização deles, eu tenho como mandá-los para um quarto onde ele está mais próximo e ele não precisa circular o hospital todo, né? Então, eu sei qual é minha demanda por hora de cirurgia, de higienes, então eu sei que horários eu preciso de mais profissionais, a média de tempo que está aguardando higiene, quanto tempo, em média, os profissionais demoram para se deslocar, quantas camareiras, quantas higienes escondidas e assim por diante. Então, uma gestão em tempo real. Pode passar. E sei também em tempo real a situação da minha emergência, né? Então, eu acompanho todas as entradas, em que unidade, por horário, sei agora o tempo porta-triagem, então quanto tempo está demorando para triar, o tempo porta-médico, o tempo de permanência, enxergo nessa central quantos pacientes estão passando pela minha emergência nesse momento. E tenho também inteligência artificial, passo próximo. Pode passar? Para saber cada doente que entra na minha emergência, qual é a propensão que ele tem de ser admitido e em que unidade. Então, eu acompanho em tempo real esta propensão. Então, vocês veem aqui, esse paciente tem 100% de chance de ser admitido na clínica médico-cirúrgica na ortopedia. Este outro, 40%. Então, o sistema avalia os dados do prontuário eletrônico em 4 momentos. Avalia na hora que a enfermeira alimenta a queixa, isso já pontua, conforme o estudo que a gente fez, o nosso histórico, vai ter uma pontuação e já aparece uma probabilidade. No segundo momento, avalia o que o médico fez de prescrição de exames e o que ele prescreveu de medicamento. Já atualiza a propensão. No terceiro momento, o sistema avalia resultado dos exames. E no quarto momento, avalia a evolução do médico. E ao longo deste processo, eu tenho a probabilidade de internação. Isso me ajuda para quê? Porque eu, da minha central de comando, eu consigo me antecipar percebendo a necessidade de um leito. Então, eu já vejo um doente que tem 100% de probabilidade de ser admitido, eu já vou buscar um leito na especialidade e, com isso, na minha média histórica, a gente reduziu 1h30 a permanência
do paciente na área de emergência. Pode passar. E nesta central, hoje, eu tenho um sistema de escalas, que também usa inteligência artificial, que me dá a estimativa de ocupação do hospital, que é um software que tem todas as informações sobre a necessidade de recursos por área, porque ele está conectado com o prontuário eletrônico do nosso hospital, então ele sabe a demanda de pacientes e ele já tem por trás alimentada qual é a proporção de pessoas que a gente utiliza. Então, eu consigo, nesta central por área, ter uma estimativa da minha necessidade de recursos. Então, aqui eu sei que se eu continuar com essa ocupação, essa área está ok, ela não precisa de mais profissionais. Mas, se eu tiver a ocupação total, falta um enfermeiro. E ela faz este balanço do hospital todo. E aí uma pessoa, de maneira centralizada, movimenta os profissionais entre as unidades, né? Nós temos um quadro de profissionais de enfermagem que chamamos de hospitalistas, que fazem uma carga horária diferente da habitual. Eles não são contratados por mês, por uma carga mensal, eles são contratados por uma carga horária. Então, eu posso fazer uso entre 140 a 220 horas destes profissionais, sem ter que pagar horas extras, pagando apenas a hora normal. E dessa maneira, nenhuma coordenadora mais esconde recurso, né? Porque quando elas tinham que negociar entre elas o empréstimo de um enfermeiro, de um técnico, era muito difícil. Agora eu tenho isso centralizado e por meio de uma inteligência por trás que analisa. Pode passar? Então, com isso, nós reduzimos muito o banco de horas e economizamos mais de 500 mil por mês em horas extras na nossa instituição, por meio da escala eletrônica e por meio da escala centralizada. Pode passar? Outro ponto super importante para o fluxo do paciente é o centro cirúrgico, né? O centro cirúrgico é a unidade mais importante de uma instituição do ponto de vista de geração de receita, de segurança do paciente, de utilização de recursos, né? E nós também construímos um software de agendamento cirúrgico que tem uma inteligência por trás, porque antes o médico telefonava e falava, vou agendar a cirurgia tal, aí a gente perguntava, quanto tempo? Aí ele falava, 2 horas. Então, o que a gente... E nunca dava certo, atrasava sempre, ou ficava ocioso o centro cirúrgico. Então, hoje, nós fizemos um estudo e eu tenho todo o histórico de cada médico por tipo de cirurgia. Então, quando o médico fala, o doutor fulano vai agendar uma colecisté, eu sei que ele leva 1 hora. Eu sei que o outro leva 2 horas. O sistema também tem por trás toda a necessidade de recursos por cirurgia. Então, eu não tenho mais o risco de agendar 2 cirurgias, 3 cirurgias que precisam de um microscópio que eu só tenho 2. Então, o sistema tem toda a inteligência de materiais, de equipamentos por trás por cirurgia, do tamanho de sala por cirurgia, porque eu tenho salas de tamanhos diferentes. Então, hoje, o médico ou a sua secretária faz o agendamento no sistema e já é apresentado para ele as opções
conforme o requisito da cirurgia, né? Esse sistema me permitiu ter mais 4 slots diários para agendamento cirúrgico no período da manhã, só pela otimização da utilização das salas, da agenda cirúrgica, né? Tive 80% de redução do conflito de agenda. Hoje, 70% das equipes fazem o agendamento pelo sistema. Então, uma série de ganhos num setor que é extremamente crítico. O sistema também, ao longo do dia, ele faz uma reavaliação das salas. Se entrou uma emergência, se uma cirurgia atrasou, o sistema continuamente ele vai reavaliando, ele sugere as mudanças necessárias, né? Então, essa cirurgia vai para a sala tal, avisa o médico que a cirurgia vai atrasar mais e assim por diante. Pode passar? E outra área crítica é, dentro do centro cirúrgico, outro momento é o giro de sala, né? A gente tem uma solução por meio de tablets, que eu ainda não considero a melhor solução, porque ainda depende do profissional acionar que está iniciando a atividade, mas já ajuda bastante o profissional. Cada profissional que faz o início da atividade registra, bem como o término, e com isso eu tenho uma gestão, uma visualização geral de como está rodando o giro da minha sala cirúrgica, né? Isso é importante, especialmente nos dias de alta ocupação. Pode passar? Pode ir para o próximo? Então, o centro cirúrgico é uma área bastante crítica para que nós implementemos soluções, né? E uma outra inovação que nós implementamos há alguns anos, pensando nos ganhos em relação à segurança, à qualidade e ao monitoramento dos pacientes, foi uma central de monitoramento assistencial. Aquela central de comando operacional focava no giro do leito, na gestão do fluxo do paciente. Aqui, nesta central, o que eu faço? Eu extraio informações em tempo real do prontuário eletrônico do paciente, transformo em algoritmos para que eu faça uma conduta, uma intervenção para prevenir um erro, para prevenir uma falha, né? Então, a intenção aqui é contribuir com a segurança do paciente. E à medida que você melhora a segurança, reduz eventos, você melhora a sua eficiência, né? Então, pode passar? A ideia é baseada em várias publicações, né, que falam que se você for capaz de usar o seu prontuário eletrônico para fazer intervenções em tempo real, né, você melhora a segurança do paciente e pode utilizar ainda inteligência analítica para criar triggers e assim por diante. Pode passar? Então, como que essa central funciona, né? Ela permite o acesso de maneira remota, né? Então, se eu pegar meu computador aqui, eu entro pela internet e eu sei em tempo real, agora, todos os medicamentos que estão atrasados no hospital, eu sei de que paciente é e que medicamento é. Eu sei os pacientes que estão com um score de deterioração clínica
alto e que estão alocados numa unidade inadequada. Eu sei diversos fatores, né? Então, a intenção dessa central é que o profissional que está na central acesse esta informação e o que ele faz? Ele faz um contato com a enfermeira da unidade e alerta sobre a potencial falha. Aí vocês podem me perguntar, mas por que esta informação não vai por sistema? Porque existe uma fadiga de alertas. O médico, a enfermeira, recebe muitos alertas pelo prontuário e eles bypassam todos os alertas. Ninguém dá atenção mais para os alertas, porque a gente colocou muitos alertas. Então, quando a enfermeira da central ou o administrativo liga na unidade, é porque é uma coisa importante. Pode passar? Então, esse é o painel, né, que eu tenho lá. Esse é o meu painel central. Então, tem medicamentos atrasados, pacientes com hiperglicemia, com hipoglicemia, que não tiveram correção imediata. Eu sei o score de dor de todos os pacientes da instituição, dos que entraram no PA com dor acima de 7 e em até 30 minutos não tiveram a prescrição de um analgésico ou anti-inflamatório, ou se foi prescrito e não foi administrado. Em todos esses cenários, eu faço uma intervenção. Pode passar? Especialmente no centro cirúrgico, eu tenho monitoramento por câmera em todas as salas cirúrgicas e monitoro por meio de algoritmos todo o momento anestésico do paciente. Então, toda a hemodinâmica, frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio, EtCO2, e quando isto está alterado por algum tempo, o que o técnico que está na frente da central faz? Ele amplia a imagem da sala e procura entender qual é o momento anestésico que o paciente está. Se ele está, por exemplo, com uma saturação baixa, mas está sendo estubado, isso é esperado. Então, ele não faz a intervenção. Mas se este cenário se prolonga, ele liga para a enfermeira da unidade, ela vai até a sala e intervém junto ao anestesista. Então, o monitoramento 24 horas de todas as cirurgias. Pode passar? E esta central intervém também em processos críticos para a segurança do paciente. Então, por exemplo, para a prevenção de infecção do sítio cirúrgico, nós temos um bundle, né, de normotermia, normoglicemia, preparo da pele. Então, aqui é um exemplo como, desde que a central começou a atuar, se entra um paciente diabético em que não foi feita a glicemia, a central avisa, a enfermeira e o anestesista. Se a glicemia veio alterada e o paciente não foi medicado, a central avisa. Então, intervenções que contribuem para a adesão aos protocolos. Pode passar? E quais são os meus resultados? Né? Nos anos anteriores à implementação, eu tive por 2 anos seguidos um evento catastrófico relacionado à anestesia no centro cirúrgico. Desde a implementação, eu tenho 0 evento catastrófico no centro cirúrgico. Também monitoro centro obstétrico e centro de parto. Também zerei
por 600 dias já as minhas anóxias neonatais. Então, uma série de intervenções que mostram a contribuição para a redução de eventos graves e catastróficos. Pode passar? E outras coisas que virão, pode passar? Pode passar? O quarto automatizado também vai estar conectado com esta central, integrado ao prontuário eletrônico. Hoje a gente está com 10 leitos já, passo próximo. E conectado também ao sistema, pode passar, a esse sistema que está em desenvolvimento na instituição, que é para prevenção de queda e de lesão por pressão, junto com uma startup, em que, por meio de machine learning e inteligência artificial, a gente consegue identificar o exoesqueleto do paciente, e eu sei exatamente o decúbito em que ele está, só por meio do monitoramento por câmeras, que vai me informando sem ter que ninguém está na frente das câmeras. Então, eu sei se o paciente mudou o decúbito, se não mudou o decúbito, eu sei se ele está levantando e eu preciso ir até o quarto. Pode passar? E o que a gente vem caminhando, os próximos passos, né, é cada vez mais usar a inteligência artificial, porque estudos mostram que se você for capaz de fazer screenings para identificar falhas em tempo real, você tem uma capacidade de detecção de eventos 10 vezes maior que se você fizer um estudo retrospectivo ou depender da notificação voluntária de eventos. Pode passar o próximo? Pode pular mais um, que é isso que eu falei. Então, hoje, o que nós estamos trabalhando é justamente nesses eventos com inteligência analítica. Pode passar? Para que a gente faça a identificação em tempo real e faça a intervenção imediata pela linha de frente. Pode passar? Para que a gente consiga, completa o slide para mim, por favor. Para que a gente consiga ter uma trajetória antecipada. Pode passar? Sim? Pode completar o slide, por favor? Isto. Voltam. Sim. Porque esta é a trajetória comum, né? O paciente piora, você percebe pelo MILS, você aciona o time de resposta rápida, mas o paciente tem uma parada cardíaca. Com a automação, a ideia é evitar todos esses eventos. Pode passar? E hoje o que nós estamos trabalhando, né, com o acionamento já imediato do time de resposta rápida, com riscos para erros de diagnóstico e com reoperações não programadas na mesma internação. Pode passar. E outras modalidades serão inseridas, né, como alerta de gravidade no bloco cirúrgico, antecipação de deterioração clínica, todos extraindo informações em tempo real do prontuário eletrônico do paciente. Pode passar? E hoje a gente já tem na instituição um pequeno robô que faz a admissão dos pacientes cirúrgicos, né? Então, ele tem um script, ele recebe o paciente, ele acompanha até o quarto e ele apresenta o quarto para o paciente. Qual o grande problema dele? Ele não abre as portas. Então, isso é muito ruim, né? Então, ele pede para o paciente abrir a porta, né? Mas é uma experiência que o paciente gosta muito, né? Gosta de
de inovação, né? Então a gente já começou a usar. Pode passar? Esse é o... acho que esse é um dos últimos, só acho que um outro grande avanço, né, que a tecnologia tem permitido é o monitoramento remoto dos pacientes. Então, nós estamos com um projeto piloto de internação de pacientes agudos em casa, né? Então, aquele paciente que chega no pronto-socorro e que o médico indica uma internação, mas é um paciente de baixa complexidade, né, que vai ficar internado só para receber antibiótico. Então, hoje, a gente tem uma proposta de interná-lo em casa por 3 dias, com 2 visitas da enfermeira ao dia, uma visita por tele do médico e a administração de antibiótico e monitoramento por meio desses devices em casa. E acompanhado naquela central de monitoramento. Pode passar? E o resultado de tudo isso, né? Então, como eu falei para vocês, ao longo do tempo a gente reduziu mais de 20% o nosso tempo médio de permanência. Então, quando nós começamos o projeto, era 4,25, né? Vou pegar o período pré-pandemia, né? Que na pandemia tudo mudou. A gente tinha uma taxa, um tempo médio de permanência de 3,33 dias. Isto para nós, nos anos de 2018, 2019, representou um ganho médio de leitos de 180 camas. Né? Então, como que sem construir um novo leito, a gente tivesse todos os dias no nosso sistema 180 leitos a mais. Né? Eu pedi para o financeiro fazer o cálculo dos benefícios. Né? Então, o que a gente evitou de CAPEX nesse ano foi da ordem de 318 milhões. Tá? E se a gente considerar o custo de manutenção, né, que eu precisaria em torno de 230 profissionais para dar conta desses leitos, a gente evitou um custo de 37 milhões ao ano. Tá? Então, só para mostrar, né, como que realmente o ganho que vem de evitar desperdícios, né, ele é contábil, ele está lá na ponta do lápis, né, além de todos os benefícios relacionados à qualidade, à segurança, à experiência, à satisfação dos pacientes, dos médicos e das equipes. Acho que acabou. Acho que esse é o... Então, essa é a nossa história, né, em que a gente foi melhorando processos ao longo dos anos e introduzindo tecnologia de maneira bem paulatina na nossa instituição até chegar nesse momento. Mas ainda tem muita coisa para fazer. Conseguiram compreender? Muchas gracias. Los aplausos para la doctora, por favor. Não sei se tem tempo para perguntas. Estou à disposição. Si realizan las preguntas, levanten la mano para dirigirlo. Buenas tardes, soy Brian Rafael. Eu tenho uma pergunta. Qual é do perfil da pessoas que trabalham na central de operações para interpretar os alertas ou o monitoreo das alertas? Do monitoreio assistencial. No cirúrgico, na parte do monitoramento do bloco cirúrgico, pavilhões, né? Vocês falam, né? Eu tenho um técnico de enfermagem, porque é um algoritmo que já interpreta. O papel dele
é identificar a questão do que acontece na sala naquele momento, olhar a imagem. Ele foi um técnico de enfermagem do centro cirúrgico, então ele conhece o ambiente. Os outros indicadores, atraso de medicação, MIUS, eu tenho profissionais administrativos, porque a ideia é que eles não façam julgamento. Ele recebeu uma informação de um algoritmo que disse: esse antibiótico está atrasado quase 1 hora e esse paciente tem sepsis. Então, ele não tem que julgar nada. Ele tem que ligar e falar com a enfermeira e avisar o que aconteceu. E ele não fala o que ela tem que fazer. Ele fala o evento. Quem decide, quem toma a decisão é a enfermeira. Agora, quando a gente, nessa fase de introdução dos triggers do IHI, a gente deve passar a ter médicos e enfermeiros analisando esses eventos. Então, é esse o perfil hoje. Opa, muito boa apresentação. Vou falar em português e também vou falar em espanhol. Eu penso que é muito importante saber, porque eu moro no Brasil também, então mostrar que as instituições como Albert Einstein e outros hospitais, os gestores sabem que investir em inovação é muito importante. Então minha pergunta é: ¿cuál fue el momento principal donde los gestores de las clínicas privadas vieron que era importante invertir en innovación tecnológica? Porque el Einstein tiene un hub de innovación y desenvolvimiento, ¿no es? Que determina todo el proceso de atención de las cosas, ¿no? Eu vou responder pela nossa experiência, pelo nosso histórico. Chegou um momento de avaliação dos nossos resultados, dos nossos indicadores principais, que eles estavam num platô. Eu não conseguia mais melhorias do jeito que eu fazia. E aí a gente percebeu que, implantando soluções tecnológicas, a gente consegue, sim, alavancar essas melhorias, né? E acho que foi importante conseguir demonstrar o retorno financeiro, né? Então, no nosso hospital, assim, a gente investe muito em tecnologia, desde que tenha retorno financeiro ou um retorno importante para a segurança do paciente, né? Então, todos esses projetos, eles têm um estudo de custo, mas acho que o maior marco é a gente sentir que, fazendo do jeito que a gente fazia, não ia mais mudar, e aí a tecnologia veio para trazer a mudança que faltava. ¿Más alzó la mano por ahí para las preguntas correspondientes? Perfecto. Finalizamos con los aplausos para la doctora. Muchas gracias por su excelente participación.